Ei, pessoal! Hoje no Causa Ganha eu quero compartilhar com vocês sobre um processo lá de Anápolis, Goiás, e que o banco simplesmente tirou a função de um trabalhador, a função de confiança de um trabalhador, por ele ter entrado com um processo trabalhista. Pessoal, já vimos aqui no canal que isso configura uma retaliação, uma punição e que não é permitido. O próprio Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou nesse sentido, falando que é um ato abusivo do banco ao proibir o seu trabalhador de buscar os seus direitos que não estavam sendo reconhecidos de maneira espontânea na justiça, né? Então vamos ver como que caminhou esse caso. O juiz que analisou primeiramente esse processo não deu direito para o bancário, falou que ele não precisava ser reintegrado, que não existia nada de legal nessa conduta do banco, que a princípio não tinha ficado provado que houve uma retaliação por essa perda de função. Esse trabalhador, esse bancário não satisfeito, recorreu para o Tribunal Regional do Trabalho lá de Goiás. E nessa segunda análise, o tribunal reverteu, mudou essa decisão do juiz que analisou primeiramente esse caso. Analisou novamente as provas, as testemunhas que foram ouvidas e viu que nessa situação não teve nenhum critério objetivo, ou seja, não teve nenhuma justificativa plausível para esse banco tirar o cargo de confiança desse trabalhador, que no caso era um cargo de supervisor de canais. Então, esse trabalhador participou de um processo seletivo interno no banco para ele ocupar esse cargo de confiança. Ele conseguiu passar nesse processo seletivo, ocupou o cargo de confiança e logo depois que ele entrou com o processo trabalhista, nada mais motivou a perda dessa função, a não ser uma retaliação. E foi nesse sentido que o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás considerou e reverteu essa decisão a favor desse bancário. O banco, claro que não satisfeito, recorreu dessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás e levou o processo lá para Brasília, para a instância máxima, né, onde costuma finalizar os processos trabalhistas, para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas o banco, né, não esperava que o Tribunal Superior do Trabalho fosse decidir contrariamente a ele, banco, e falou: peraí, você, banco, está errado. A decisão lá do Tribunal Regional do Trabalho foi certa. Não ficou comprovado nesse processo que houve algum critério, alguma falha, né, objetiva desse trabalhador, desse bancário, que justificasse a sua perda de função. Então, o que aconteceu? O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão lá de Goiás e mandou sim esse banco público reintegrar ao cargo de confiança a esse bancário. Porque a gente já sabe que nenhum trabalhador pode sofrer uma punição, pode sofrer uma represália simplesmente pelo fato de ir até a justiça reivindicar os seus direitos que não foram concedidos de maneira espontânea. Então, esse trabalhador, ele participou lá do processo interno de seleção da agência bancária dele para o cargo de supervisor de canais. Todas as testemunhas, todas as provas foram favoráveis de que não tinha nada que desabonasse esse trabalhador, não tinha nada que permitisse ao banco, de forma objetiva, que justificasse a perda da função desse trabalhador. Então, ficou constatado que sim, que ele perdeu a função simplesmente pelo banco não ter gostado de ter recebido um processo trabalhista.